Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre política, nem sempre a gente fala de religião, hoje a gente vai falar sobre política. Na verdade, a minha preocupação é pessoal, né? É uma busca pessoal sobre o conhecimento político, histórico do que a gente vive, tentando dialogar. Na verdade, isso aqui é uma tentativa de despertar em você curiosidades, por exemplo, que vão revelar para a gente por que nós estamos agindo hoje com essa polaridade, com essa forma de pensar política dicotômica, né? Essa forma dicotômica, ou seja, é esquerda ou é direita, não há mais diálogo no intervalo, é bem ou é mal, é alto ou é baixo. Então essa é uma forma equivocada de pensar, primeiramente. Até porque os políticos passam, né, bem como suas propostas, suas ideias e as suas impressões. Estamos vivendo um momento muito complicado, que também interfere nesse cenário político, que é a desinformação, ou muito pior do que a desinformação, é a propagação de notícias falsas, as famosas fake news. Onde é que isso tudo começou? Isso é uma novidade? Não, isso não é uma novidade na política, não. Sempre houve manifestações ou propagações de notícias falsas a fim de derrubar o outro candidato ou uma outra ideia. Só que com o advento das redes sociais, isso foi ganhando muita força e muita usabilidade. Então, as fake news são estratégias usadas por todos os políticos, ou pelo menos os maus políticos, ou as mais práticas políticas, de fazer com que as pessoas sejam mal informadas ou obtenham informações equivocadas sobre determinados assuntos. E o pior, uma sociedade que não está apta a pesquisar, saber se aquilo ali é verdadeiro, se aquilo ali é falso, e aí vai engolindo e vai forjando na gente conceitos, muitas vezes equivocados, sobre determinados assuntos. E aí que entra essa parte minha de querer dialogar com você sobre incentivar pessoas a ler história, a pesquisar realmente de fato sobre fatos e dados, sobre os assuntos, sobre por que pensamos como pensamos, sobre por que o nosso modelo de política aqui no Brasil é como é, por que nós temos tantos partidos políticos, o que é de fato ser de esquerda, o que é de fato ser de direita. Hoje em voga, né, nós temos hoje um governo declaradamente de direita e na sua fala e na sua prática. Mas como que isso surgiu? Por que isso surgiu? Por que pessoas como você falam hoje que são de direita só porque a gente tem um histórico de corrupção ou de erros da esquerda? Em que momento você se viu como alguém de direita? O que é ser de direita? Foi porque houve corrupção na esquerda ou num determinado partido de esquerda e por causa disso eu sou agora de direita? Eu abandonei os ideias? A lógica é mais ou menos assim. Você torce para o seu time de futebol. Vamos lá. É assim que a gente não deve ver a política. Ela não é um clube de futebol. Você não tem que tratar a política como jogo de futebol, como rivalidade de futebol. Porque no futebol a graça é termos rivais. Sim, é zoar o amigo, é zoar o parceiro que perdeu. E a gente costuma ouvir que a graça está exatamente nisso. Que graça tem se eu não tenho quem zoar? Se eu torcer pro Botafogo como eu torço, qual é a graça de ganhar do Vasco se eu não tenho de eliminar o Vasco, se eu não tenho um amigo vascaíno para zoar, ou flamenguista, ou tricolor, enfim. Na política não deve ser assim. Vou dar um exemplo. Vamos lá, o Botafogo. Se um determinado dirigente do Botafogo for pego em corrupção no clube, roubou o dinheiro dos ingressos, tem todo um esquema de fraude no clube do Botafogo. E aí se descobre, isso vem à tona. Nós gostamos de futebol, todos nós gostamos de futebol. E aí, por ter um dirigente lá, eu não vou ser mais Botafogo, não. Agora eu vou ser Fluminense. Porque o cara do Botafogo roubou. Então, pensa comigo, é uma forma simples de a gente analisar o cenário político.
Você se diz de direita porque nós temos um histórico de corrupção nos governos anteriores de esquerda, porque o PT foi pego aí num esquema de emparelhamento de corrupção nas instituições, nas estatais, e aí agora veio um governo de direita, agora eu não vou ser mais de esquerda, eu sou de direita, porque a direita agora é anticorrupção. Isso é muito ruim. Por quê? O fato do PT ter sido um alvo de investigações e constatações de corrupção exposta pela Lava Jato não faz com que você agora seja de direita porque um partido de esquerda foi pego em corrupção. Até porque nós temos corrupção em todas as ideologias partidárias. Se você for ver e pesquisar, a corrupção não iniciou com o PT, ela ela é um conceito histórico do homem mesmo que se corrompe nos poderes e, enfim, a bola da vez foi um partido que foi popularmente conhecido como um partido que vinha em prol de justiça e tal, mas foi pego em corrupção. Sim, foi. Porém, existem ideais de esquerda que não podem ser abandonados. Bem como quem pensa de forma à direita tem que entender tanto os méritos como os deméritos de todos os seus. E aí a gente pensa muito limitadamente. Nós somos muito limitados a entender o cenário político. E aí o que eu provoco a você? Primeiro, pesquise sobre o conceito de direita e de esquerda, onde isso surge e por que surge dessa forma. Vou antecipar. Eu fui pesquisar também. Isso foi necessário para a minha cabeça entender como é que funciona a política e por que se auto-intitula de esquerda, de centro-esquerda, de direita, de centro-direita e os extremos disso tudo. Muitos vão dizer que começa na Revolução Francesa, né, no século XVII, ou XVIII, se não me engano, no século XVII, com os conceitos da Revolução Francesa entre os geraldinos e os jacobinos, né? Geraldinos, ó. E isso tem a ver com o comportamento daquela época. Foi uma grande revolução, né? Foi uma grande revolução, isso é inegável. E a questão toda é por que eu estou do lado da direita ou estou do lado da esquerda? Então, o primeiro passo é pesquisar, né? Tem até um conceito que eu falei errado aqui, deixa eu pegar. E eu chamei é gerondinismo mesmo, né? Eu chamei de geraldinos por causa do Maracanã, olha só a minha cabeça. Mas o jacobinismo e o gerondinismo, que eles chamam, foram exatamente a história ali da Revolução Francesa em que se posicionaram os que eram a favor da burguesia, do comércio, de uma economia parecida com a economia inglesa, mais liberal, eram os proprietários, os donos de latifúndios, eram os proprietários da terra, eram os que mandavam. E do lado do jacobinismo, era o lado da esquerda. Eles se sentaram nessa assembleia. Os jacobinos se sentaram à esquerda e os gerondinos se sentaram à direita. É o início de conceito de direita e esquerda. Quem está à direita está a favor de que o Estado não se meta na propriedade privada, que o Estado não se meta na economia, que seja uma economia liberal, de exportação, de exploração, de enriquecimento. Óbvio que tem virtudes nisso, porém, isso afetou bastante a comunidade, no caso da Revolução Francesa, porque era um movimento de exploração do camponês, do proletariado, da mão de obra. Por isso nós somos de esquerda. O povo era mais popular, porque era mais focado em reparação de direitos, né? Queria uma justiça mais justa para todos, né? O fim da exploração da mão de obra, de um direito à propriedade, né? Grandes latifúndios, grandes terras, e só um mandava naquela terra toda e o povo era explorado, sem terra, sem onde morar e tal. Então o conceito de esquerda, ele não tem a ver só com um partido, tem a ver com o ideal. Qual é o ideal? É que o Estado realmente exerça melhor as suas funções,
em reparação de justiça social, de igualdade, de reparações históricas, pautas históricas como a escravidão, por exemplo, como o racismo que você chama de mimimi. Isso tudo, e ouça, foi no período de governo dos jacobinos que houve a libertação dos escravos. Então a Revolução Francesa, embora ela não é a que determina o que é direita e esquerda, porque isso já vem de um olhar também voltado lá para os Estados Unidos, para a Revolução Americana, lá em que ai meu Deus, em que eles olhavam a questão para finalizar a questão da colonização, que não queriam mais aquilo e foram fazendo momentos uma grande nação, que é os Estados Unidos, para vocês verem, né? Fui superficial nisso, mas é só para a gente pesquisar depois. Mas a ideia de direita e esquerda vem disso. Então, não é que você não tenha que ser de direita, mas é oriundo da direita a questão da economia liberal, do lucro, da exploração da mão de obra, do enriquecimento e do enriquecimento do PIB, do país, porque na cabeça de uma direita, um país mais rico vai ter menos justiça, menos injustiça. E a gente sabe que não é isso. Quem enriquece, aí entra o tal do capitalismo, quem enriquece não divide seus bens, não é que seja dividido. Você começa uma empresa, justo, e você tem uma gama de funcionários. Um exemplo, se o teu funcionário está contigo há 20 anos, ele enriqueceu junto com você e você se tornou milionário em 20 anos. É a tal da meritocracia. Não, eu consegui. Mas você usou a mão de obra de alguém. E você reparou que um exemplo, dando um exemplo, você pode questionar. Mas imagina, não seria melhor, ou não seria um ideal de mundo em que eu enriqueci muito, que eu fosse um pouco mais justo com aqueles que me ajudaram a enriquecer? Ah, mas eu dou salário correto, pago em dia. Mas você não sabe que há todo um contexto, aquela pessoa rala bastante para chegar naquele trabalho, para comparecer cedo, a vida dela vai sendo tragada no transporte público, no cotidiano da vida, o cansaço, o enfado, não tem uma educação de qualidade, não tem um hospital de qualidade, não tem um transporte de qualidade, não há mobilidade urbana. Vocês estão entendendo que se eu privatizo isso, eu sou dois para iniciativa privada, vou enriquecer mais gente, menos gente na verdade, mas os grandes barões, né? E a gente vai continuar sendo explorado da mesma forma. Mas o que eu quero dizer, e talvez esteja confuso ou não, mas depois a gente dialoga sobre isso, é para a gente repensar o conceito de direita e esquerda. De que lado você está, ou de que lado você precisa estar? Ou será que você precisa de lado? Ou a gente não precisa pelo menos entender o que significa ser de direita ou ser de esquerda para se posicionar melhor? O fato do PT ter sido pego em corrupção ou alguns componentes do partido terem manchado a história do partido não me faz, eu não sou petista, tanto que apoiei todo esse contexto de investigação da Lava Jato, até ter um conhecimento, que seja um outro assunto, sobre a questão da politização da justiça, eu caí nesse equívoco também, mas depois eu reparei isso em mim, comecei a olhar com mais senso de justiça sobre tudo isso. Mas a gente precisa pesquisar, não pensar a política com coração ou com fígado somente. E eu estou proposto a isso, até dos equívocos que eu posso ter dito, vou pesquisar melhor, mas a minha ideia é começar um diálogo com você, que é povo, que rala, que precisa dos teus direitos preservados, começar a repensar a história da direita e da esquerda, por que ela começa lá na Revolução Francesa, quais eram os ideais daquele radicalismo que foi necessário, um posicionamento histórico, igualdade, liberdade, fraternidade, o que isso desencadeou para a humanidade, o que isso foi de bom, né, o que foi de ruim, mas você entender, não demonizar, ficar de olho nos extremos, mas pensar na sociedade e ser mais interessado pela política, não só partidária, mas pela política histórica, institucional, que divide os poderes.
Acho que é isso. Depois a gente conversa mais e eu vou fazer mais vídeos sobre isso. Um abraço.